Glória a Deus, amém. Está começando mais uma live abençoada com Mônica Alves, levando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra, ou até onde chegar o som da nossa voz, amém. Para a glória de Deus, né? Continua nosso estudo bíblico no capítulo 9, falando, né, sobre a Páscoa, a celebração da Páscoa, amém. Glória a Deus. Para quem não sabe, todos os dias estamos levando a palavra de Deus, né? Desde o início da Bíblia até Apocalipse, né? Ó, nós paramos no livro de Números, no capítulo 9. Amém? Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder, com a tua unção. Nos dá sabedoria, discernimento, entendimento e direção. Nos capacita, Senhor. Vem com o teu Santo Espírito falar sobre nós, falar com nós, com o teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, com o teu povo de Israel, meu Deus. Pai, toca poderosamente, meu Pai, os descendentes, meu Pai, do teu povo, Pai. Enche da tua presença, capacita os escolhidos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos usa grandemente para curar, para libertar, para alcançar, para salvar cada vida, meu Pai. Toca naquele doente, toca naquele viciado, toca naqueles, meu Pai, que precisa do teu socorro urgente. Meu Pai, enche da tua presença, meu Deus. Isso que nós te pedimos, Pai, o teu Santo Espírito, que liberta, Pai, que cura, que alcança, que salva a vida do teu povo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Ó, continuando aqui, falando hoje sobre a celebração da Páscoa, amém? Ó, um assunto muito importante, né? Que todos nós deveríamos saber, né, de cor salteado aí, porque Jesus, né, ele morreu, né, para nos salvar. Essa celebração, né, é muito, muito importante, amém? Ó, vamos continuar aqui nosso estudo bíblico, ó. Bom dia para quem entrar aí que tá entrando. Que Deus abençoe todos vocês, você e sua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Ó, a celebração da Páscoa. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa ao seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, ao seu tempo, celebrarei segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, e celebrarei. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia de 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, seu atardecer, no deserto do Sinai. Segundo tudo que o Senhor ordenava a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve algum que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram perante a Moisés e Arão e disseram-lhes: estamos imundos por ter tocado o cadáver de um homem, porque, havendo de ser privados de apresentar a oferta do Senhor ao seu tempo, no meio dos filhos de Israel. Respondendo Moisés: esperai, e ouvirei que o Senhor vos ordenara. Então Moisés, ali Arão, falou para ele: olha, né, como é hoje, né, no tempo de vocês fazerem, né, a oferta ali, né, a expiação pelos pecados e tal, porque vocês tocarem um cadáver, naquela época é considerado que imundo você tocar um cadáver. Então, né, ele foi falar para Moisés, né, que ele tocou ali um cadáver. Daí, então ele falou a verdade, ele não mentiu. Só que ele falou assim: espera um pouquinho, né, porque ele ia falar com Deus, ó. Disseram: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havendo de ser privados de apresentar oferta ao Senhor ao seu tempo, no meio dos filhos de Israel. Respondendo Moisés: espera, eu vireis que o Senhor vos ordenara. Então disse o Senhor a Moisés. Então Moisés foi falando para quem? Para Deus, porque Moisés conversava com Deus. Deus, ele se manifestava ali com ele, falava com ele. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo
por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrai a Páscoa ao Senhor. Então eu falo assim, ó, mesmo que você se achar imundo, contudo, celebre a Páscoa ao Senhor. No meio segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, ou seja, no mês segundo, né? No segundo mês. No dia 14, atardecer, no crepúsculo da tarde, a celebração com pães asmo. Era celebrada ali, nessa data, a celebração do pão asmo. E ervas amargas a comerão. Dela não deixarão até amanhã, e dela não quebrarão ossos algum, segundo todos os estatutos da Páscoa, a celebração. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa em alma, essa alma será eliminada do seu povo. Portanto, não apresentou a oferta ao Senhor no seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Olha para você que importância, né? Porém, um homem, se ele se achar limpo ali, né, longe do pecado, e não estiver de caminho, ou seja, não estiver de caminho, não estiver ali no caminho de Deus, deixado de celebrar a Páscoa, deixado de comemorar aquela celebração tão importante a Deus, essa alma será eliminada do seu povo. Portanto, não apresentou oferta ao Senhor, nenhuma oferta, pelaquela celebração importante que Deus falou para aquele povo de Israel fazer, que Deus ordenou a Moisés e te ordena nesta manhã também. Ó. E deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo. Portanto, não apresentou oferta ao Senhor ao seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. E se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo os estatutos da Páscoa e segundo o seu ritmo, assim a celebrará um só estatuto. Haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Ou seja, tanto a pessoa que é de fora, ou quando a pessoa que é ali de dentro. Ou seja, tanto as pessoas que servem ao Senhor como aqui não servem. Todos, foi ordenado a todas as pessoas, né? Celebrar a Páscoa. Porque foi Deus que ordenou, não foi Moisés que criou, não foi o homem que fez. Foi Deus que ordenou. Celebre a Páscoa. Celebra a Páscoa para mim. Ó, falando aqui sobre, no versículo 15, né? Capítulo 9, em Números, versículo 15, falando sobre a nuvem, sobre o tabernáculo. No dia em que foi erigido o tabernáculo e a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Ou seja, foi ali erigido o tabernáculo. A nuvem, aquela nuvem, ele cobriu aquele altar ali, a saber do tenda do testemunho, ou seja, daquele lugar que foi feito ali, um lugar especial para Deus, ou seja, foi feito uma tenda de testemunho. E à tarde, sobre o tabernáculo, uma aparência de fogo até de manhã. Ou seja, aquela presença ali, estava ali dentro, uma nuvem ali, da presença de Deus, como se fosse um fogo ali em cima do tabernáculo, ali, em cima ali, dentro daquela tenda, com aparência de fogo, ficou a noite toda, até de manhã. E assim era o contínuo, a nuvem ou cobria, de noite havia aparência de fogo. Olha o poder de Deus. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se ponham em marchar. Oh glória! E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acompanhavam, segundo o mandamento do Senhor. E os filhos de Israel partiam, e segundo o mandamento do Senhor, se acompanhavam por todo o quê? Aqui tá falando, ó. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acompanhados.
acampados, né, perdão. Permaneciam ali acampados, porque eles queriam ver o poder de Deus se manifestar, não queriam sair da presença do Senhor. Eles viam a presença de Deus ali, né, através daquela nuvem de fogo que ficavam pairados em cima ali do tabernáculo. Então eles não queriam sair da presença de Deus. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Oh, glória, né? Deus. Eles entendiam que ali existia um Deus poderoso, que estava ali na vida deles e não queriam sair da presença deles. Eles não queriam deixar de fazer a vontade do Pai, porque eles bem sabiam quem é que tinha libertado eles da terra, da mão do faraó, quem é que tinha sustentado eles ali no deserto, quem é que tinha mandado pão, né, dos céus, o deserto ali, comida para eles. Então, olha, você vê, ó, no 20, ó, as nuvens ficavam poucos dias sobre os tabernáculos. Então, segundo o mandamento do Senhor, pereciam e segundo a ordem do Senhor, partiam. Quando não ficava poucos dias ali, né? Eles faziam o quê? Segundo a ordem do Senhor, eles partiam. E às vezes a nuvem ficava dentro à tarde até amanhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marchar, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairavam sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punhavam em marchar, mas erguendo ela, partiam. Segundo o mandamento do Senhor, se acampavam segundo o mandamento do Senhor, se punham em marchar, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por imediato de Moisés. Imagina você ver uma nuvem assim, cara a cara, ela pertinho de você, ali em cima, né, sobre o tabernáculo, sobre aquele altar sagrado do Senhor, que Deus ordenara, que eles fizeram. E eles ficavam ali, pairavam. Ali Moisés falava com Deus ali. E Deus ordenava. E ele ficava, pairava. Enquanto a presença de Deus estava ali, eles queriam ficar perto de Deus. Eles queriam chegar mais e mais perto do Senhor, porque eles sabiam que Deus estava ali. Deus falava com eles. Aí quando a nuvem se afastava, ela subia, eles pegavam e partiam. Quando Deus se chegava, eles estavam ali perto. Então eles não queriam sair da presença de Deus, eles não deixavam, né? Porque eles sabiam quem estava ali cuidando deles, quem é que estavam guiando eles, quem é que podia todas as coisas, quem é que podia defendê-los, quem é que podia sustentá-los. E Deus, assim, foi um pai. Assim como ele é um pai na sua vida, ele é um pai para aquele povo. Porque ele criou todo-poderoso, ele é criador do céu e da terra. E ele ama a todos nós, amém? E assim, né, a gente falou um pouquinho sobre a Páscoa, mas amanhã a gente vai dar continuidade nessa palavra, né, falando sobre as 2 trombetas de prata, amém? Amanhã vocês não percam nenhum capítulo, amanhã nós estamos aqui de volta, amém? Não percam nenhum capítulo aí, de manhãzinha amanhã, né, a gente vai estar levando o evangelho, levando a palavra santa do Senhor pela manhã, amém? Deus abençoe a todos vocês, espero até amanhã, viu? Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. E que Deus esteja contigo, amém? Que Deus abençoe.